uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, nesse horário das 10 horas. Agradecendo sempre, pela oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, que tanto bem nos faz. Lembrando a todos que nossos cursos estão transcorrendo a pleno vapor. Quem puder, quem tiver um tempinho, que se inscreva para fazer um dos cursos da casa, porque a gente precisa muito estudar, nós temos consciência disso. E é como diz lá no Evangelho, capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, em todos os sentidos. Mas o esforço nosso como espírita é realmente de estudar, de frequentar mais a casa, vir mais vezes à casa, fazer os cursos da casa, procurar uma tarefa em que a gente possa colaborar, porque tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Vocês vejam que agora, por exemplo, a companheira estava lá fora esperando que alguém pudesse abrir o portão, porque às vezes a pessoa que abre o portão está ocupada com outra coisa. Nós ainda não temos assim uma pessoa exclusiva para ficar ajeitando o portão, o outro para ficar recebendo os companheiros que chegam. E a gente precisa de trabalhador. Nós precisamos de trabalhador. É só chegar para o Newton, para o nosso companheiro, e dizer, olha, quero trabalhar. O que eu posso fazer? Aí diz, eu tenho disponível tal dia da semana, em tal horário. E com certeza ele vai arranjar trabalho, que ele arranja trabalho para a gente. Com certeza ele vai arranjar. Certo? Vamos pedir a todos que, por favor, diminuam a campainha do telefone, para que não toque durante o nosso estudo. Pedimos sempre a colaboração de todos. Nossa obra social está bem repleta, tem muita gente lá em cima, estamos atendendo a muitas famílias, então nós precisamos de muita ajuda, porque eles vêm aqui aos sábados, mas há outros grupos que vêm segunda-feira, vêm outros dias, porque tem médico, tem dentista, e todos, quando chegam, tomam o café da manhã, são atendidos. No sábado, eles, antes de sair, porque o sábado é o grupo maior, antes de sair, todos almoçam. Então, nós precisamos da colaboração de todos. Além da refeição, a casa distribui cesta básica. Então, por isso que a gente sempre pede que, ao irmos ao supermercado, se eu vou comprar 1 quilo de arroz para mim, eu compro mais 1 quilo de arroz para trazer. Trazer mais 1 quilo de arroz, trazer mais 1 quilinho de feijão, um recipiente com óleo de soja, um saquinho, um pacotinho de sal. O que a gente trouxer é muito bem-vindo. A gente pensa muito em feijão, arroz, macarrão, mas às vezes faz falta a cebola, o alho, o sal, o óleo. O que a gente trouxer é sempre bem-vindo. Material de limpeza, a nossa casa é toda muito clarinha. Então, e ela é muito grande, então as vassouras duram pouco, Então nós precisamos de rodo, vassoura, pano de chão, papel higiênico, papel toalha para botar nos banheiros, para enxugarmos as mãos. Vocês vejam como a gente precisa, copinho ali para água fluidificada, o copo grande para beber água, e copinho plástico não é caro. Não é uma coisa tão cara, a gente compra um pacotinho de 50 copinhos, a gente não gasta muito. Então, o que puder trazer é sempre muito bem-vindo. Estaremos ajudando, com certeza, a nossa casa, dando o que a gente pode e dando também o nosso tempo. Nosso tempo não é precioso. Então, quando a gente dispõe na semana de um horário em que a gente possa trabalhar na casa espírita, nós estamos doando uma parte do nosso precioso tempo. E isso conta muito. Os espíritos se alegram muito com a nossa dedicação, com a nossa fidelidade à doutrina espírita. Então, nós vamos iniciando, vamos ler o Evangelho. Hoje é capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas.
itens 6 e 7. Eu vou ler o item 6 e um pedacinho do item 7. Então, o evangelista João nos diz assim: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E mais adiante, o nosso Kardec nos diz assim: Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, os espíritos já exerciam a sua ação de uma forma menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo oferece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo pela grande oportunidade que temos de conhecer a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos acalma, nos equilibra e nos instrui, Senhor, sobre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Nós agradecemos, Senhor, porque nos sentimos sempre muito amparados pelos espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor. Então nós te pedimos, Senhor, que permita que esses espíritos fiquem conosco, sempre nos intuindo, nos alertando, nos encorajando. Então, Jesus, é em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. A nossa companheira Ana Carolina vai nos falar do objetivo da encarnação, nas questões 132 e 133, e eu vou ler a 132. Kardec perguntou assim aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira. Olá, bom dia a todos. Deixa eu só sair aqui. Bom, a gente às vezes pega o Livro dos Espíritos e faz como se fosse uma leitura, né? Vamos ver qual é o objetivo da encarnação dos outros, né? A gente não para pensar que quando tem essa pergunta, ela é uma pergunta fundamental na nossa existência atual. O que eu estou fazendo aqui? É o que Kardec está perguntando. Qual é o objetivo da minha encarnação, da sua encarnação?
Porque a gente, ao longo da vida, vai criando vários objetivos. Eu quero, primeiro, né, a gente criança, eu quero sair da escola, quero ir para a faculdade. São vários objetivos. Mas qual é o objetivo que permeia todos os objetivos? Porque essa pergunta, ela é tão fundamental e hoje em dia as pessoas pouco fazem, que leva o número de depressão e ansiedade, de vazio existencial que as pessoas têm hoje em dia. Elas não têm um sentido. Quando tem uma pergunta, qual é o objetivo, ela está direcionando, a resposta está direcionando tudo que a gente vai fazer na nossa existência. Então, vamos supor que eu não pare para pensar qual é o objetivo da minha vida. Aí, eu não tenho esse sentido existencial. Eu vou criar um objetivo. Eu quero conseguir tal emprego, em tal empresa. Beleza, eu vou me esforçar para conseguir esse objetivo. Conseguir, depois me sinto num vazio. Vou querer outra coisa. Aí agora eu quero comprar uma casa. Aí eu vou lá, me esforço, compro uma casa. Aí agora eu quero um telefone novo. Percebe? É como se eu saísse daqui e não tivesse para onde ir. Aí primeiro vai me dar uma angústia. O que eu vou fazer? Já aconteceu de vocês estarem em casa assim e não saberem o que fazer? Dá uma ansiedade, uma angústia assim. Aí, ok, você vai pensar em alguma coisa. Eu vou pensar, daqui eu vou sair e vou almoçar em tal lugar. Naquele momento que eu estou almoçando, está tudo ótimo, cessou a minha busca. Eu tenho um objetivo. Só que em algum momento, como tudo que acontece no mundo, esse almoço vai acabar. Aí vai me dar uma ansiedade de novo. Eu vou ficar pensando, eu vou falar, poxa, agora eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que ter um direcionamento, senão eu estou estagnado, eu estou parado. E assim a gente sente na nossa vida. Aí a gente vai falar, não, agora eu vou fazer tal coisa em tal lugar. Eu vou lá, coloco no Waze, né, que é aquele aplicativo de GPS, e vou para lá. Mesma coisa, naquele momento eu estou plena, mas aquilo aí em algum momento vai acabar. Porque tudo no mundo passa. Agora, veja bem, se eu me faço essa pergunta, qual é o objetivo da minha encarnação? E eu tenho esse sentido, esse objetivo maior, eu vou sair daqui e vou botar no Waze. Tá lá, esse é o meu objetivo. Pum, eu vou para Angra. Eu sei para onde eu vou. Aí, eu estou no caminho. Eu estou sempre no caminho. Deu vontade para parar para almoçar? Eu paro aqui. Acabou o almoço, está tudo bem, porque eu continuo no caminho. Eu tenho um sentido. Então, o sentimento de vazio existencial, de perda de objetivo, de angústia, de depressão, de ansiedade, diminui totalmente. Senão, cessa. Porque não importa onde eu esteja, eu sei para onde eu estou indo. Não me sinto parado. Então, essa pergunta é uma pergunta essencial para a nossa existência. Qual é o objetivo? E os espíritos são bem claros. Né? Já foi lida, vou ler só alguns trechos para a gente poder ver. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Pronto, primeira frase, já está ali o objetivo. O objetivo desta encarnação, desta existência, nós temos várias existências, uma só vida, não temos várias vidas, é uma vida eterna com várias existências no caminho, é alcançar a perfeição. Tranquilo, né? Tranquilo, objetivo, está tudo certo, todo mundo vai fazer nessa existência. Não, mas temos várias. Mas quem disse que você já não está falando para você há várias existências, que você tem várias existências para conseguir aquilo que é um objetivo para esta existência? Olha que complicado. Mas é isso. Os espíritos estão deixando claro para a gente. O objetivo é alcançar a perfeição. Mas eu não vim aqui para ser igual a Jesus, eu estou longe disso. Porque a tua mente te distancia da perfeição. Porque você já é perfeito. O espírito, com E minúsculo, é a sua essência. Você não vai conquistar essa centelha divina, você já é isso. O que acontece? O espírito com E maiúsculo, cheio de vivências, de condicionamentos e de crenças, de uma individualidade, que é importante, a gente não está aqui para dizendo que a gente tem que demonizar o eu, né, o ego, a gente precisa dele, mas ele nos prende a ele mesmo. Então eu tenho uma ideia de eu.
Eu, Ana Carolina, que está dando palestra agora, que faz isso, que tem tal profissão, que tem tal casa, bararararará. E eu acho que eu sou isso, ao invés de ver o ser que verdadeiramente eu sou. Olha que interessante. A gente acha que o que nos dá felicidade é ter as coisas. Eu quero muito comprar esta Bíblia. Aí eu estou lá querendo, fico nessa ansiedade para querer, junto dinheiro, compro a Bíblia. No momento que a Bíblia chega, quem já recebeu encomenda pela internet? Dá uma alegria, não dá? Aquele negócio, olha que coisa boa. Só que depois que a gente abriu e viu, aquilo passa, seja na mesma hora, seja em 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do tamanho da conquista, né, do quanto a gente se restringiu de certas coisas para conquistar. Mas isso vai passar. Aí a gente acha que o que deu alegria foi o pacotinho lá da Amazon, da Americanas, do lugar onde a gente comprou que nos deu alegria. Mas na verdade, e aí a gente quer comprar mais ou ter mais coisas, mas na verdade, quando eu recebi aquele pacotinho, eu não desejava mais nada. Então é como se o eu cessasse, ele calasse na minha mente. Então, o que me traz alegria é uma sensação de não eu, onde eu não estou identificada com as minhas necessidades, com as minhas coisas, com o que eu preciso, com o que eu quero e com o mundo que me traz tantas dificuldades. Naquele momento, eu estou esvaziado disso. Aí a gente acha que está completo por um objeto, mas não é um objeto. O que me completa naquele momento é eu não pensar neste eu constantemente. Então a perfeição, ela está aqui agora. Já somos perfeitos. Por que falar que não há, que nós não somos perfeitos, que nós somos espíritos imperfeitos? É falar que Deus que nos criou é imperfeito, porque algo perfeito não cria nada imperfeito. Mas nós trazemos a nossa imperfeição. O que é a imperfeição? Na verdade, é a impureza. Nós somos puros, né? Aqui está tudo limpinho. Mas se eu vier aqui e começar a jogar um monte de coisa, o que estava puro está impuro, porque eu coloquei coisas aqui em cima. A mesma coisa, né, com a gente. Nós colocamos condicionamentos, crenças, referências do que nós somos que nos distancia de que nós somos. Mas vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai voltar para a pergunta. Se ficar muito complicado, pulando de um galho para o outro, vocês me dizem, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma questão aqui, sede perfeitos. Olha só. Então, o nosso objetivo é a perfeição. Vamos ver o que Jesus fala para a gente de como ser perfeito. Então, a gente está aprofundando ali. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 e 46 a 48. Então, se o nosso objetivo é ser perfeito, Jesus nos fala que a perfeição a gente chega quando a gente ama os nossos inimigos. Está ficando difícil, né? Porque amar as pessoas que a gente gosta é bom, é fácil. Às vezes também não é. Mas amar aquele vizinho que bota cheio de sapato na tua porta ali, ou que reclama de não sei o quê, ou que faz barulho, já é mais difícil. Por que amar os vossos inimigos? Porque amar os nossos inimigos é sinal de perfeição. Então a perfeição é o ser que nós somos. Se nós temos inimigos, o inimigo ele faz alguma coisa para quem? Para o ego. Aí chega alguém aqui e vai falar assim: Ana, você é horrível, você fala mal, você, sei lá, mente, você é egoísta, você é isso, você é aquilo. Aí eu vou achar que ela é minha inimiga, porque ela me ofendeu. Existe um eu que se sentiu ofendido. E aí eu vou achar que ela é minha inimiga. Eu não vou conseguir amá-la, porque eu a vejo como uma adversária a mim.
O adversário é o demônio, é o Satanás, aquele que cria versos. É adversos, adversários. Só que no fundo, ela falou aquilo e aquilo me atingiu porque eu não sei quem eu sou. Porque se eu soubesse quem eu sou, ou se eu também soubesse que, ok, eu posso falar, realmente, eu não sou boa nisso, mas eu estou me esforçando. Tranquilo, você está certo. Eu não tenho por que ficar com raiva da pessoa se ela está falando a verdade. Ou se ela estiver falando a mentira, eu não tenho por que ficar com raiva dela se ela não está falando sobre mim. Eu falo, olha, uma pena você pensar assim, né? Mas, ok, eu não posso mudar o seu pensamento. Não posso mudar você. Tá tudo bem. Você é livre e você pode pensar o que você quiser. Então, não tem por que eu me ofender. Se ela está certa ou se ela está errada. Porque se ela está certa é verdade, eu tenho que concordar com ela. E se ela está falando uma coisa errada, ela está errada e ok. Né? Eu não preciso fazer com que ela pense igual a mim. Mas nós não sabemos sobre nós. Porque nós estamos identificados com essa ideia que nós temos. A gente usa a nossa encarnação para manter uma autoimagem que nós temos da gente e que a gente espera que o outro tenha da gente. Quanto tempo do nosso dia a gente gasta para saber o que a gente vai fazer, o que a gente vai vestir porque fulano vai estar, ou é um evento assim, ou o que eu tenho que falar. Ah, não, eu tenho que fazer esse trabalho, ele tem que estar perfeito, porque né, eu não posso falhar, eu não posso errar. Por que a gente não pode errar em alguma coisa do mundo? Ah, não, porque eu não posso. A gente não para nem para pensar por que a gente diz para si mesmo, não posso. Não posso por quê? Você tem medo de alguém encarar a sua vulnerabilidade? Porque nós somos passíveis de erros no mundo. Agora, se o meu objetivo é a perfeição, tudo que acontece na minha vida vai me levar a saber mais sobre mim mesmo. Primeiro num processo, né, psicológico, até a gente ir para um processo existencial. O ser que eu sou. Aí depois, Kardec coloca assim, aqui depois, falando nessa questão da perfeição, que olha, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ele igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhe que se esforçassem pelo alcançar. Olha que a armadilha que a gente tem que parar para pensar aqui. Então, no objetivo da encarnação, aqui no Livro dos Espíritos, a gente tem que chegar à perfeição. Jesus fala para a gente que a gente tem que ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas Kardec está falando aqui, olha, nós somos perfectíveis. Nós não conseguimos chegar à perfeição. Caramba, que contradição. E agora? Como que a gente resolve isso? Percebe? O que nos distancia da perfeição é um sentimento de eu. Eu não serei perfeita. Eu sou sempre perfectível, porque eu estou sempre me melhorando. O que é a perfeição em mim? É Deus que me habita. Em algum momento, não vou lembrar a passagem, não consegui separar, desculpa, mas em algum momento chegam para Jesus e falam que Jesus é bom. E aí ele fala, por que me chamas de bom? Eu não sou bom. Bom é o Pai. Então é Deus que nos habita e que revela a perfeição. Não somos nós, este eu, que vai alcançar alguma coisa. A gente qualifica a nossa mente para poder chegar a essa perfeição, para poder saber abrir mão de nós mesmos. Mas não somos nós que vamos alcançar isto. Então, enquanto a gente está sempre qualificando, melhorando. Mas a perfeição é graça divina. É Deus que nos habita. E isso é de graça. Não é por mérito. Então, a gente precisa acessar através de uma qualificação. Deu para compreender aqui? Façam assim ou assim, se vocês estiverem na dúvida.
Então, é importante a gente saber isso. A perfeição é dada, a perfeição é a salvação que Jesus nos oferece. A salvação é ser inteiro. Você ser inteiro e não fragmentado, não com adversários, com versos, ou o demônio, que é o diabolos, o que divide. Não dividido. Olha para a nossa mente, quantas vezes a gente entra em conflito? Ah, mas eu detesto conflito fora, mas está sempre em conflito dentro. Joana tem um livro, Joana de Anjos, que é Conflitos Existenciais, falando de vários conflitos que nós temos. O conflito é uma divisão. Eu quero fazer isso, mas eu acho que não vai dar certo. Aí eu não faço. Mas nós estamos observando esse conflito. Nós não somos o conflito que está na nossa mente, mas a gente se identifica com o conflito que está na nossa mente. Então, o que a gente precisa encontrar? Este ser que observa, inclusive, os conflitos externos e internos. E aí, sermos inteiros, são salvos. A pessoa salva, ela está inteira. O médico, a pessoa chega lá com dor, com o braço quebrado, o médico vai lá e ajeita, deixa inteiro, o corpo são. É assim que a gente precisa ser, salvos. E o que nos salva? A mensagem do Cristo. Aí, no livro dos Espíritos, vamos voltar aqui. Para uns é expiação, para outros missão. O que é expiação? Expio. Ex é você colocar para fora, externalizar alguma coisa. E pio é piedade. É você, através de algumas situações, conseguir colocar para fora essa piedade, essa bondade, essas virtudes divinas que nos habitam e que a gente esconde. Então, através de situações difíceis, eu vou ser colocada em momentos onde eu vou ter que tirar isso de mim, senão eu vou sucumbir. Algumas pessoas sucumbem, outras conseguem. Percebe? Exige de vocês, se exigir tudo bem, não vou julgar, mas exige de vocês grande força para vocês escovarem o dente de vocês de manhã? Uma força assim, eu tenho que ir lá. Não. Não exige. Não tem esforço. Mas é uma grande vitória para vocês? Hoje eu escovei o dente. Nossa, estou me sentindo tão bem. Claro, também se não escovar não se sente bem, mas é uma conquista, é algo que vibra a alma de vocês, escovar o dente todos os dias? Acredito que não também. Não nos exige tirar de dentro uma força divina, uma coragem, algo, uma piedade. Então, as situações difíceis, os desafios, fazem com que a gente traga de dentro da nossa alma coisas que nem a gente acredita que tem. Quantas situações vocês já passaram, que no momento foi muito difícil, vocês acharam que vocês não fossem aguentar, seja uma perda do que for, perda de algum bem, perda de alguma relação, de alguma pessoa, e que a gente fala assim, caraca, não vou aguentar. Mas depois passa e a gente fala, caramba, eu passei por isso, nossa, eu nunca imaginei. É essa força, essa conquista que a gente precisa encontrar. Então, a expiação são situações onde vai fazer com que a gente apresente isso para nós mesmos, porque nem nós sabemos que temos. Por quê? Porque a gente está identificado com toda essa ideia de eu que a gente tem. E a gente esquece que Deus nos habita. E que não somos nós que vamos passar por essa situação. Porque se a gente for passar, a gente vai passar com dificuldade. É Ele, quando a gente pede ajuda dEle, Ele nos ajuda. Ou missão, que é quando a pessoa vem aqui para colocar algo em prática. Que também pode ser uma prova, uma missão, porque muitas pessoas vêm com uma missão e não conseguem. Existe plano, a espiritualidade trabalha com plano A, B, C, D. O que tem que acontecer, vai acontecer. Mas nem sempre as pessoas pegam a oportunidade da missão. Existia Leon Denis, se Kardec falhasse, Leon Denis estava ali. Se existe o plano B, é porque o plano A pode falhar. Então, quem tem uma missão pode não conseguir colocar em prática, porque ele está no mundo, é difícil. Nós nos distraímos. Mas, então, temos a missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É nisso que é a expiação. Então, o que é vicissitude?
vicitude, se a gente for no dicionário, está lá, sequência de transformações e mudanças. Por que a gente precisa passar por uma série de sequências e transformações ou mudanças na vida? O mundo é isso, o mundo é mudança. Então, você estar encarnado é você estar nas vicitudes, nas transformações da vida, nas mudanças. Tudo muda. Nosso corpo muda, as nossas ideias mudam, as coisas mudam. Esse livro, quando eu comprei, ele era inteirinho, agora ele já está todo coitado, todo lascado. Mudou. E vai mudando. Né? Daqui a pouco está amarelado, está de várias formas. Tudo passa, tudo muda aqui nesse plano. Então, quando a gente encarna, a gente vai sofrer as vicitudes. O que a gente precisa encontrar nesse meio de tanta transformação? Porque é isso que, no fundo, a gente busca. As pessoas gostam de ter controle sobre as coisas. Por que controle? Alguém não gosta de ter controle sobre o que vai... não quero saber como é que vai ser. A gente busca controle porque a gente busca segurança, a gente busca uma estabilidade. Ou seja, uma coisa estável é algo que não muda. Então, eu estou buscando no mundo coisas que não mudam. Só que é impossível. Porque tudo muda. Não, eu quero que fulano continue pensando a mesma coisa de mim, mas ele vai mudar, porque eu vou mudar também. Eu quero que o meu emprego não mude. Eu não quero perder meu emprego, ou não quero mudar. Enfim, a gente está sempre tentando e criando ansiedades para poder ter mais estabilidade sobre as variáveis, para ter controle, para buscar uma segurança que a gente nunca vai encontrar no mundo. A gente não vai encontrar, porque é isso, é um mundo de vicitudes, de transformações e mudanças. Então, qual é a única coisa que é imutável? Deus. É a única coisa que é imutável. Então, a minha segurança, por que eu preciso passar por tantas transformações? É para eu entender, olha só, isso daqui não vai me dar segurança. Eu já passei por isso várias vezes. Conversando, né, com uma criança ou conversando com uma pessoa que já teve mais experiência de vida, muitas vezes, né, porque às vezes as pessoas também não amadurecem, elas vão ganhando experiência, mas parece que isso não faz com que há um amadurecimento espiritual, mas levando em consideração que a experiência traz um amadurecimento espiritual, você vai ver a diferença. Não, olha só, já passei por várias vezes por isso, essas coisas acontecem, muda mesmo, sabe, é importante você ter um contato com a sua espiritualidade, você ter um contato com Deus. Então, as experiências vão fazendo com que a gente tenha que pensar sobre o que a gente está buscando. E não ficar só no automático ali, buscando segurança no mundo. Então, eu vou passar por várias situações de transformações e de mudanças para que eu descubra onde verdadeiramente eu tenho segurança. Tem uma pergunta no Evangelho de João. A primeira fala de Jesus é a seguinte: 2 discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, onde tu moras? E aí Jesus responde: vinde e vede. A pergunta dos discípulos, onde tu moras, é assim que está traduzido em português, mas em grego não está escrito topos, que seja onde você mora um lugar físico. Não é um lugar, eles não querem saber onde está a casa do Senhor. A pergunta é, meinem, é onde você permanece. Onde você permanece? Não é onde você mora. Porque a morada do Senhor é Deus. E Deus está em tudo. Então, a pergunta é onde o Senhor permanece. E aí Jesus responde: vinde e vede. Eu estou sempre permanecendo. Eu estou sempre na minha morada, que é Deus. Ou seja, enquanto Ele age, Ele está sempre em repouso. Porque Paulo nos explica isso. Não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Se Paulo está agindo, ele está agindo, ou ele está em repouso em Deus, né? E o Cristo, o Senhor, age através dele. Então, a gente abre mão da ação. Então, a gente tem, no meio das transformações do mundo, eu estou ali nas vicissitudes do mundo, mas eu repouso em Deus. Porque eu sei
a minha essência, eu sei o ser que eu sou. Então, todas essas vicissitudes vão fazer com que eu pare de buscar esse repouso. Às vezes a gente fica assim, eu quero muito férias, eu quero repousar, tranquilidade. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Se eu tivesse aqui uma passagem para Punta Cana, sabe, aquele paraíso, né, aquele mar claro, tranquilo, num resort, onde você não tem que fazer nada, não arruma uma cama, não faz comida, levam para você na piscina, comida, bebida, tudo liberado, all inclusive. Uma passagem de uma semana, vocês vão querer? Bom, né, para relaxar? Agora, se eu falar, vocês têm que ficar um mês lá, em repouso, vocês vão querer? Um mês? Não? Se eu falar 10 anos, vocês querem? Então, será que essa tranquilidade, essa paz, essa ausência de conflitos é realmente o que a gente quer? Porque se fosse, eu ia falar, não, eu quero ficar 100 anos lá. Então, a gente não sabe nem o que a gente pede. E olha, Deus é um grande sim pra gente, hein? O que a gente pede é o que Ele nos dá. Então, o que a gente quer de verdade? A perfeição. Sermos santos, inteiros, salvos no reino dos céus. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Porque eu preciso saber qual é o meu papel aqui. Mas eu só posso suportar esta obra da criação se eu me ver conectada com o Criador. Se vocês estão numa empresa e vocês não conseguem acesso ao CEO, vocês vão saber como lidar com a tarefa que vocês têm? Se vocês não tiverem contato com a pessoa que está lá em cima, se vocês não souberem qual é a mensagem que eles têm para passar, a gente vai se sentir perdido. A gente vai fazer o que não deve, ninguém falou comigo, eu só estou aqui. Me deram um monte de papelada e pronto, jogaram. Eu vou fazer o papel do outro, o outro vai ficar chateado comigo, aí eu vou brigar com o outro, aí eu não vou fazer o que eu tinha que fazer, porque eu não estou em contato ali com o corpo duro, o núcleo daquela empresa. A mesma coisa aqui, se eu não tiver em contato, em repouso com o Criador, eu não sei qual é a minha parte, o que eu preciso fazer. Porque não sou eu quem faz, é Ele quem faz. Porque Deus se manifesta através da sua criação. Então, para eu poder manifestar a criação, né, para poder manifestar o que Deus quer de mim, Ele precisa estar aqui conectado comigo. Ele sempre está, eu que oscilo, né, como um vagalume, que às vezes acende e apaga, acende e apaga. Para executá-la, que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de a ir cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, é necessária o mundo material para que Deus possa se manifestar. Então, algumas vezes, vem alguma pessoa que fala alguma coisa para você, ela nem imagina. Talvez você nem tenha visto mais essa pessoa, mas aquilo tocou você profundamente. E você que estava num dia ruim tem seu dia transformado. Ela não sabe, mas Deus se manifestou através dela. E o quanto isso não acontece com a gente? Se a gente estiver conectado constantemente, porque somos médiuns o tempo inteiro. Né? No dia que dá passe, não é no dia que vai no centro, não é quando tem uma sensibilidade, eu senti um arrepio, ou quando eu estou percebendo meus pensamentos, ou quando eu ouvi, a gente é constantemente. Então, a gente tem que ter uma prática, uma conduta reta constantemente, porque sem sabermos, assim como muitas pessoas chegaram para a gente nunca contou para elas o quanto elas foram importantes na nossa existência, sem sabermos, nós também podemos ser esse instrumento divino e falar, às vezes, exatamente o que aquela pessoa precisa. Numa rua, de esbarrar, de dar o lugar na fila para alguém que você percebeu que estava chateado, qualquer coisa. Então, a gente concluiu a 132, temos a 133. Era só uma pergunta, né? Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados, os espíritos respondem. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal.
Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Aí, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, a maior parte dos nossos sofrimentos, aliás, os nossos sofrimentos, existe uma diferença entre dor e sofrimento. Dor, todos nós vamos passar. Porque o mundo causa dor, dor física, né? Doenças, situações difíceis. Mas o sofrimento, isso é algo que depende da gente. Antigamente, os cristãos primitivos, lá no início, quando tinha as perseguições, existia o martírio, né? E aí, uma vez, para um cristão virou e falou assim: vocês podem escolher como eu vou, de qual vai ser minha morte, mas como eu vou morrer, só eu escolho. Então, o mundo pode ser doloroso, pode me dar, por exemplo, vocês podem escolher aqui, chegar alguém e me dar um tiro. Agora, como eu vou morrer, o meu estado, como eu estarei por dentro, se eu estarei com raiva da pessoa, se eu vou estar em paz, porque eu sei que a vida é uma só. O meu estado interno e íntimo, sou eu que escolho. Então, o sofrimento, ele é optativo. Depende do nosso interior. Se eu estiver presa ainda ao meu orgulho, né, porque o orgulho é querer manter essa ideia de eu fixa. Se ela é fixa, então o mundo me traz várias transformações, eu não estou conseguindo me adaptar, eu sempre vou sofrer, eu sempre estou em conflito interno, por situações que eu poderia aceitar. E não numa aceitação passiva, uma aceitação ativa. Deus me deu esse resultado. A ação é minha, o resultado é de Deus. Então, o que eu vou fazer agora? Qual vai ser minha nova ação a partir desse resultado? E não ficar ali reagindo, ai, que droga, ou brigando com a situação. Aceita. Vai diminuir muito o sofrimento. O problema é que a gente tem dificuldade de aceitar as coisas. E aí, tem uma outra passagem de Jesus, que é assim, carregar no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 24, no item 18. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim, a mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Então, Jesus, isso está em Marcos, em Lucas, Mateus e João. Os 4 evangelhos, então é importante. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas quem der a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Se eu quero uma vida tranquila, lá em Punta Cana, maravilhoso, eu estou querendo ganhar a vida. É um eu que quer a vida, que não está abrindo mão das coisas do mundo para poder, de fato, viver a vida eterna. Porque Paulo já falou para a gente, se viveres como carne, morrerá como carne. Se você vive como esse corpo, você acha que você é esse corpo, com esse nome, com essas ideias, você vai morrer. Porque o corpo vai morrer, não tem outro destino, não tem outra opção. Você vai morrer, como carne. Agora, se você souber que você é um espírito, seu corpo vai morrer, suas ideias vão morrer, seu ciclo ali vai se modificar, não vai morrer porque a gente continua com as relações, mas vai ser de outra forma. Mas você vai continuar vivendo, apesar da morte. Então você não morre. É vencer a morte, é a salvação. Você não morre mais. Então,
a salvação, ela não quer dizer que não haverá dificuldade na sua vida. São Francisco teve uma vida difícil ou fácil? Difícil. Santa Clara, Joana de Cusa, Marcos, Mateus, Lucas, Paulo, Pedro, João. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. João viveu até os 90 e poucos anos, mas tentaram matar ele várias vezes, inclusive jogar ele num caldeirão de óleo ali para ele morrer. Ele não morreu, Deus não quis que ele morresse naquele momento, mas tentaram. Foi fácil a vida deles? Dizem que ser cristão hoje é mais fácil. E porque a gente não precisa morrer para ser cristão. Mas se a gente parar para pensar, é mais difícil. Porque a gente tem que colocar à prova, o nosso testemunho não é alguém botar a faca ali ou o leão na sua frente e falar, você é cristão ou não? Porque aí eu posso responder, sou. Ou não, se eu tiver medo da morte. Mas o testemunho, hoje em dia, é todo dia, em todas as nossas escolhas. Em tudo que eu for agir, eu tenho que lembrar que eu sou cristão. E que eu não posso abjurar a Deus aqui agora. Eu não posso falar mal da pessoa. Eu não posso fazer uma fofoca. Eu não posso ofender e agredir ninguém. Porque eu estou abjurando a Jesus. Eu digo não a ele, porque eu estou falando tudo ao contrário. Eu estou fazendo tudo ao contrário que ele falou. Olha como é bem sutil, mas como é importante. Então, a vida fácil não é garantia. Você, eu estou salva, né, e a minha vida vai ser tranquila. Não, Jesus não teve a vida tranquila. Tem uma história, eu falo bastante dessa história que eu achei muito engraçado. Tem um documentário no Star Mais, do Chico Xavier. E aí, em determinado momento, eles contam, né, que foram 2 jornalistas que achavam que o Chico era uma fraude. Aí eles foram, né, lá na casa do Chico, falaram que queriam fazer uma entrevista com o Chico. Aí o Chico, muito bonzinho, eram jornalistas de uma revista chamada O Cruzeiro. Aí o Chico, todo bonzinho, recebeu, falou, aí os jornalistas falaram, vamos tirar mais fotos? Aí o Chico, tá bom, meus filhos, como que vocês querem? Aí eles foram falando para o Chico tirar várias fotos. Aí botou o Chico numa pose assim, de braços cruzados, sentado, né, cheio de poses, e tiraram as fotos. O Chico obedeceu. Um grande sim, né, para Deus manifestando, iluminado ali. E aí nisso, logo eles foram embora e saiu a matéria do jornal, da revista. E era uma matéria botando várias fotos, como se Chico se colocasse como um guru, e escrevendo as falas dele e dando entonações, prejudicando o Chico. Aí o Chico recebeu aquilo e ficou, Emmanuel, que vergonha, como que você não me avisou, como que eu fiz esse papel, por que você não me disse isso, sabe, reclamando com Emmanuel, por que Emmanuel não falou, Chico, para, isso daí é furada. Aí Emmanuel vira para ele e fala assim, Chico, fica calmo, Jesus carregou a cruz, você só está carregando o cruzeiro. Quantas vezes a gente reclama do nosso cruzeiro e esquece que o homem perfeito, 100% divino e 100% humano, uma encarnação divina mesmo, porque ele e o Pai são um, esteve aqui e sofreu tudo que sofreu. E a gente acha que o outro falar mal da gente, a gente nem ouviu, mas a gente acha que o outro não gosta da gente, é uma ofensa, a gente precisa se defender do outro, tirar satisfação do outro, ficar com o pé atrás com o outro. Enquanto este homem fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí a gente acha que Deus nos abandonou. Por que eu estou passando por isso? Por que... Não. Só que você abandonou Deus quando você esquece que isso é uma passagem, é uma vicissitude. Vai passar. Né? A Maria uma vez mandou essa mensagem para Chico também. Tudo passa, o que é bom e o que é ruim. Agora, se você permanecer em Deus, apesar de tudo passar, você sempre é feliz. Porque está lá. O que são os espíritos puros? Não estão impuros.
são espíritos puros? Gozam de uma felicidade inalterável. Não possuem necessidade alguma. E nós somos cheios de necessidade. Necessidades do quê? As necessidades que a gente coloca são necessidades realmente reais, porque a gente pode ter necessidades do corpo legítimas, mas Jesus falou pra gente, se Deus dá o que comer para os passarinhos e veste os lírios com mais beleza do que Salomão, o que ele dará para vós então? Por que a gente fica brigando para ter as coisas, e acha que isso é necessidade? E a gente esquece de buscar primeiro o alimento, que não é o alimento material. Nós precisamos do alimento material, ok. Mas em menor quantidade do que a gente acha que precisa também. Porque hoje se morre mais por excesso de alimento do que por desnutrição. Se a gente olhar, as doenças que vêm pelo excesso de comida, excesso de coisas, é muito maior do que as mortes por desnutrição. Então, o que a gente realmente necessita? Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais lhe será acrescentado. Tem só para a gente finalizar, que eu acho que tá... Não, ainda tem 10 minutinhos, né? Então, vou ler aqui, tem uma coisa interessante, que às vezes nós espíritas, nós somos um pouco preguiçosos. A gente usa a reencarnação não como uma misericórdia divina, mas como uma muleta, para a gente ficar usando como uma desculpa para a gente não caminhar. A reencarnação é uma misericórdia. Você não conseguiu, não tem problema, você vai conseguir em algum momento. Porque Deus te ama e te dá uma segunda chance, terceira chance, quarta chance. Agora imagina, eu faço alguma coisa de errado com vocês e peço desculpa. Aí, daqui a pouco, estou eu que pedi desculpa fazendo a mesma coisa. Falando assim, a pessoa vai me desculpar de novo. Vocês iam ficar felizes? Pô, eu estou usando a misericórdia de vocês para poder fazer o que eu quiser. É o que a gente faz com Deus. Ele nos dá uma nova chance, a gente fala, vai ter outra. Deus é bom, vai me dar outra encarnação, não estou nem aí. Tudo bem. Ele aceita, porque ele é bom mesmo, ele vai te dar outra. Mas você vai sempre sofrer, porque você está distante de você mesmo. E aí, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma questão uma pergunta que fazem para São Luís. É a castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí o São Luís responde, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Aí ele está falando das pessoas, dos espíritos, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. Opa, somos nós, quando dizemos assim pra gente, não vim aqui para ser santo. Eu sou imperfeito, já errei muito em outras vidas, eu estou aqui para pecar. Se fosse isso, Paulo, então, a gente nunca ia ter Paulo, a gente sempre ia ser Saulo. Se achar que as outras vidas, Saulo, na mesma existência, matou Estevão, mandou matar Estevão e outros cristãos. E ele mudou, ele se iluminou. Por que a gente fica, mas na outra existência eu fui uma pessoa muito ruim? Muito ruim. Não importa quem você foi, como você se manifestou há 2 dias atrás. O importante é como o ser que você é vai se manifestar aqui agora. E aí, São Luís fala isso pra gente. Usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Você está passando por aquela situação várias vezes. Mas aí Kardec faz uma nota. E no meio dessa nota vai estar o seguinte. Para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Então,
quando você já tem esse esclarecimento, é um castigo a reencarnação, que você está ali vivendo. Mas é uma opção. Aquele que, esse é para a gente ser, quando a gente se pergunta qual é o objetivo da nossa encarnação. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Kardec está falando para a gente que a gente tem que ficar encarnando, ou ele está dizendo que é possível de eu pular de uma só vez, numa só encarnação, vários degraus que me separam dos mundos superiores. E a gente fica, não, mais uma. Então, o objetivo da encarnação é a perfeição. Se a gente não conseguir, sem problema, teremos outra oportunidade. Mas não é sobre o resultado, porque senão é um eu querendo ser perfeito. É sobre a gente estar comprometido com a ação. O quanto hoje, no dia de hoje, eu estou comprometido com o testemunho ao Cristo. Com o meu progresso moral, com a minha qualificação para que Deus me dê a salvação. Qual é o meu compromisso? Qual é a minha ação hoje? O resultado é de Deus, mas a ação é minha. Quando a gente se exime dessa ação, a gente está, de fato, num castigo de reencarnar nas mesmas situações, nos mesmos dramas. Vamos pegar a Ivone Pereira com a trilogia dela. Está ali, as mesmas coisas. Mas na vida anterior ela foi suicida, então ela vai ser suicida, né? Não. Só se você não parar para se perguntar qual é o objetivo da sua encarnação e levar a sério a resposta dos espíritos. Porque o espiritismo é consolador, porque ele está junto com a gente, ele consola, ele está ali conosco. Mas ele também nos exige uma postura ativa. E a gente pega só a parte que a gente está sendo consolado, né? Tá tudo bem, me acalma o coração saber. Mas eu preciso ser ativo, eu preciso de uma postura. O cristianismo não é só uma religião, porque o Cristo não inventou uma religião. O Cristo nos deu uma forma de agir no mundo, uma forma de conhecer o mundo, de olhar o mundo, e é isso que a gente deve pegar. Então, está aqui o nosso objetivo da encarnação. Espero que vocês lembrem que vocês estão aqui para serem perfeitos. Perfeitos. Que o Pai possa habitar você, para que um dia a gente diga, eu e o Pai somos um. Porque se eu vejo, eu e o Pai somos um, eu vejo Deus em mim, vejo Deus em cada um de vocês, não há inimigos. Qualquer coisa que vocês façam para mim, vocês não estão me ofendendo. A gente fala em perdoar, mas a ideia, é importante a gente perdoar, mas a ideia é que a gente não precise perdoar, porque a gente não se ofendeu, não teve um eu para ser ofendido. Então não há inimigos, aí sim a gente está na perfeição, porque é Deus que nos habita. E é esse o nosso objetivo, a gente deve colocar no Waze. A gente pode ter objetivos, porque se a gente coloca esse objetivo lá, e esse é nosso maior objetivo na nossa existência mesmo, não importa o que o mundo te ofereça, você sempre estará sabendo sobre si. Então você nunca vai falhar, você sempre é bem sucedido. A gente tem medo de falhar nas coisas porque a gente bota metas no mundo, que a gente não sabe o resultado. Mas se eu quero saber sobre mim, e que tudo que aparece é uma oportunidade para eu qualificar a minha mente, para eu poder dar o testemunho ao Senhor, então depende de mim, não depende do resultado. Pode vir o que for. A minha ação ali vai fazer com que eu seja bem sucedido, e não o resultado. O resultado nunca é nosso. Querer ser bem sucedido pelo resultado é você não ter segurança nenhuma. Agora, se você coloca essa segurança em Deus e em como você vai agir perante essa segurança, pronto, você sempre vai ser bem sucedido. Não há falha, não há sofrimento. Pode existir dor, verdade, mas sofrimento é opcional, certo? Bom dia a todos, fiquem com Deus. Nós agradecemos a companheira Ana Carolina pelo estudo que ela preparou para nós com tanto carinho. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem.
Durante o passe, a nossa companheira Vaniele vai nos falar do Evangelho, da lição do Evangelho do dia de hoje. E nós que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar em nossa cadeira, procurando a melhor posição, fechando os nossos olhos, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos sãos, aqueles que mais necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Graças a Deus. No Evangelho de hoje, João vem nos trazer a observação de que nem todas as comunicações que a gente recebe, né, nem tudo que a gente ouve é correto, né, que a gente precisa entender melhor os profetas, ter cuidado com falsos profetas. E a gente sabe hoje, tendo a doutrina espírita, conhecendo a doutrina espírita que veio nos trazer o Consolador prometido, que essas comunicações, esses profetas, a gente entende que a espiritualidade, assim como nós estamos aqui encarnados, um dia estaremos também desencarnados. E o que somos aqui na carne, vamos continuar sendo após o nosso desencarne. Então, as comunicações, elas vêm daquilo que a gente vibra, né? A nossa mediunidade, ela atrai aquilo que a gente vibra. E a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos e a gente sempre ter em mente, orai e vigiai, porque a oração e vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa conduta, assim como a nossa querida Ana Carolina nos trouxe, vigiar o nosso objetivo, que é nos aproximar da perfeição, é que vai nos fazer e nos trazer sempre mais próximos dos nossos mentores espirituais, que vai intuir os nossos pensamentos e trazer para a gente sempre conforto e consolo. A gente sabe que com a doutrina espírita, no começo era um fenômeno, no começo a gente sabe que as pessoas buscavam mais o fenômeno da espiritualidade, porque tudo era conhecimento, tudo era novo. E hoje a gente entende que essa comunicação, ela é o que nos traz o bálsamo salutar para que a gente siga o nosso caminho. E é ela que traz o direcionamento, que nos conforta e que nos orienta. E como que a gente vai identificar e saber que essas orientações, que tudo que a gente sente ali, que o que a gente recebe da espiritualidade está vindo de bons espíritos, de instruções corretas, através da moralidade da mensagem. Então a gente tem que avaliar se ali, naquilo que a gente está recebendo, naquela orientação, existe ali a parte moral do conhecimento divino, do conhecimento que vai nos levar a sermos mais perfeitos, a sermos melhores. A gente sabe que a gente habita hoje num mundo de provas e expiações e que somos falhos, que ainda estamos distantes da perfeição, que ainda estamos caminhando e que existe muito caminho pela frente. Mas temos que observar a nossa conduta e pensar como vamos fazer para sermos mais rápidos nesse processo, para sermos mais indulgentes, mais benevolentes,
pensarmos que todos nós somos falhos e sabermos perdoar o nosso próximo. Porque o perdão, ele não só nos liberta, mas ele também nos aproxima de Deus. Sabermos que a nossa falha, ela é real e que nós estamos aqui para errarmos e para corrigirmos os nossos erros. Somos falhos ainda, somos pecadores ainda. E é nos erros que a gente vai aprender, é nos erros que a gente vai crescer. Porém, que a gente possa levar os nossos erros como aprendizado. E como disse a nossa irmã, não pensar que, eu errei hoje, eu posso errar amanhã e tudo bem. Que a gente possa hoje aprender e levar todas essas palavras que a nossa irmã nos trouxe, todas essas palavras que o Evangelho de Jesus, que Kardec nos ensina para o nosso coração, para que a gente tenha melhores atitudes, para que a gente possa nos aproximar sempre dos nossos mentores, vibrar sempre na mesma vibração que eles, estar de ouvidos abertos para as orientações, para os ensinamentos, e sempre ficar com aquele pensamento: isso me aproxima ou me afasta da minha espiritualidade? Isso me aproxima ou me afasta do meu mentor, de Jesus, daquilo que eu quero ser? Que Jesus possa nos intuir sempre, possa estar presente conosco e que a gente esteja sempre atento aos sinais, atentos, observando as mensagens e pensando: essa mensagem, ela nos traz um efeito moral ou ela nos traz aquilo que queremos ouvir? Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Antes da prece final, nós vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. O início dessa mensagem é relativo ao nosso encontro aqui nos 3 dias de carnaval, o encontro sobre o Livro dos Espíritos. Paz a todos vocês. Estamos felizes com o sucesso nos trabalhos aos quais foram designados a fazer. Nós estávamos sempre presentes. No começo, analisando vocês, vimos onde estavam as dificuldades. Vimos ainda dúvidas e falta de coragem. Mas não é o caso aqui a ser analisado no momento. O caso é o encontro onde citamos. Os cristãos devem ir a qualquer lugar? Esse estudo foi árduo, vimos o trabalho que fizeram. Nós os ajudamos e os protegemos porque vimos que o ataque era grande entre os médiuns e os trabalhadores que desenvolveram os estudos. Vimos que estavam em preces, pedindo ajuda, vimos a força de vontade de vocês e por isso mostramos à trabalhadora onde estava o que faltava para completar o estudo. O grupo estava em prece e vigilante, e por isso não sofreram tanto. Continuem em alerta, o mundo invisível se agita, dobrem a vigilância. Sempre que a causa é ganha, o mal se agita, e com isso, os desatentos e os invigilantes sofrem consequências. Vocês não têm ideia de quantos irmãos foram atendidos nessa casa nesses dias, e ainda muitos estão sendo resgatados. Muitos desses espíritos se dizem chefes e organizadores de falanges maléficas que atuam nas festas perniciosas. São espíritos que transgridem as leis divinas e profanam as leis morais. Peçam por eles, peçam ajuda para que possam se arrepender e se tornarem homens de bem. São homens que um dia também ajudaram na criação. São homens que, com a dureza, com a falta de amor, falta de compaixão, se tornaram maléficos, malfeitores do além,
que com esses resgates se sentem fracassados. Peçam que eles entendam que foi o amor divino que os resgataram. Para uma humanidade melhor, precisam ser presos desses transgressores e recalcitrantes das leis morais, das leis divinas, do que o Mestre ensina. Peçam por eles para que se arrependam e vejam o Mestre Jesus como o único, verdadeiro e puro entre os homens, o governador do planeta, o que faz e corrige em nome do Pai. Nós, todos desencarnados e encarnados, devemos buscar Jesus e pedir ajuda para que a maldade não venha a crescer nas famílias e entre nós. Peçam que esses transgressores de hoje possam ser amanhã divulgadores das leis divinas. Que todos vocês, todos possam caminhar de mãos dadas, levando o amor, ensinando o perdão e as verdades do Mestre Jesus, ajudando a esses que ainda se sentem felizes nessas festas virais, onde muitas vezes são levados por hordas do além, onde só com a misericórdia do Pai para serem encontrados. Que vocês que já caminham e sabem dos ensinamentos de Jesus, possam pedir ajuda para esses que ainda estão longe e caminham pelo mal. Pobres espíritos que precisam lembrar o porquê de estarem encarnados, o porquê de ainda caminhar em meio a tantas dores. Uma vez que tiverem consciência, terão ajuda e será fácil para nós acessarmos os pensamentos deles, fazendo com que se tornem melhores. Deus, tende misericórdia desses que ainda sofrem com seus próprios atos, com falta de amor próprio. Deus, Pai de puro amor, nesse instante peço por nós, pelos irmãos encarnados que ainda são aterrorizados no mundo. Peço força e coragem para seguirem com o Evangelho de Jesus. Estamos bem próximos para que atentos nos ouçam e não venham a cair. Mas sabemos, Pai de amor, que são falíveis, sabemos das suas fraquezas, sabemos por isso rogamos a Ti, rogamos a Jesus, proteção a esses irmãos que ainda lutam para combater o mal que assola a humanidade. Peço, Pai de amor, por eles, para que possam nos ouvir com clareza, para que não venham a se enganar. Pedimos ainda pela multidão que se aproxima, pedimos paz, direcionamento, amor e entendimento, soberano Deus. Que entendam Jesus e Kardec. Paz a todos, um trabalhador do Cristo. E assim, Senhor Jesus, ao final do nosso estudo desta manhã, nós te agradecemos, Senhor, por nos intuirmos estar aqui, estudando o Teu Evangelho, estudando as lições do nosso mestre Allan Kardec, ouvindo sempre, Senhor, palavras de conforto, de consolação, mas de muito ensinamento. Permita, Senhor, que tenhamos sempre a vontade firme de estarmos aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos força, ajuda-nos a compreender, a entender, para poder seguir o mais depressa possível os Teus ensinamentos. Então, Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido mestre Allan Kardec, em nome de Altivo Panfiro, de Antônio de Aquino, dos espíritos bondosos que aqui trabalham, que nos recebem sempre com muito carinho, onde nos sentimos confortados. E em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Nós queremos agradecer a todos a compreensão. Fizemos uma vez só o pedido e todo mundo entendeu. O pedido para sentarem todos juntos para facilitar o trabalho dos médiuns. E olhando daqui, eu fico muito feliz de ver o grupo muito unido. É assim que a gente tem que